Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro, após o carnaval. Estamos mais uma vez com essa grande oportunidade de trazermos uma palavra que já é bastante conhecida, mas no entanto se faz necessário e há uma grande necessidade de pregarmos essa palavra. Porque enquanto existir seres vivos, seres vivos no sentido humano, seres humanos, no aspecto humano, nunca vai deixar de haver essa necessidade. Sabe por quê? Porque uma certa vez Jesus disse que nem só do pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem precisa se alimentar primeiro, corpo físico, e também se alimentar o espírito dele. Essas duas grandes necessidades na vida do indivíduo. Mas infelizmente o que nós hoje, e que todavia após o pecado, após a transgressão de Adão, o homem agora fica dentro dessa necessidade. E esse alimento você não encontra no supermercado, no shopping, em uma feira. Esse alimento você não encontra no rio, no mar. Esse alimento o seu dinheiro não pode comprar, o seu status não pode comprar. Esse dinheiro, o seu destaque no mundo também não pode comprar. Sabe por quê? Porque ele esse alimento é oferecido de graça. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele cravou na cruz a cédula que era contrário a nós. Portanto, esse alimento, meu amigo, Jesus disse assim uma certa vez: eu sou o pão da vida. Ele é alimento. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue não tem parte comigo. Tá vendo que você precisa se alimentar dele? Não é necessariamente que você pegar a carne, literalmente, dele comer e o sangue dele beber, não. Isso é simbólico. Mas dentro dessa simbologia, você não deixa de estar comendo carne e bebendo o sangue dele. Mas, infelizmente, hoje o homem só procura, a sociedade só procura se alimentar. O lado humano, o lado físico. Como Paulo diz que os alimentos são para o ventre e os ventres são para os alimentos. Mas Deus aniquilará tanto um como o outro. O homem não pode fugir dessa necessidade. Não pode deixar de se alimentar fisicamente. Como também ele não pode deixar de se alimentar espiritualmente. Quem não se alimenta espiritualmente, ele vai morrer. Ele permanece todavia na morte. Ele não vai morrer não. Ele permanece todavia na morte. Agora, como é que você pode se alimentar dele? Qual é o caminho que você pode chegar e saciar essa fome, saciar essa necessidade que há na sociedade, no ser humano? Jesus disse: aquele que, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu virei o Pai e faremos nele morar. Ele alimenta o homem sem precisar você pegar um anzol, sem precisar você pegar uma tarrafa. Então só é necessário você, Romanos capítulo 5, usar a sua fé. A Bíblia nos diz que sem uma fé, a fé, ela nos justifica. Cuide a sua fé. Não há dinheiro, não há nada que possa comprar esse produto aí, não se encontra no mercado não. Esse produto ele se encontra no coração do crente. Esse produto ele se encontra na palavra de Deus. E você precisa se alimentar, meu amigo. Pessoa que literalmente não se alimenta, ele adoece, fica fraco.
Ele precisa ir para o soro, muitos dos casos ele vai até para a UTI. Em outros a pessoa chega a óbito. Mas esse alimento que Jesus fala, meu amigo, é um alimento totalmente diferente daquele que está no supermercado no Bom Preço, no Extra, no Império, no São Mateus. Não é um alimento que está no arroz, né? No sítio. Você não encontra ele aí por qualquer preço, não. Ele não está congelado, não. Não é um alimento que vai fazer ele não vai fazer nenhum mal a você. Se você não tiver cuidado hoje não tiver cuidado de se alimentar bem, você vai pegar uma diabetes por meio do alimento, por meio do que você se alimenta. Mas esse alimento que Jesus ele fala é um alimento que não vai produzir nenhuma doença. É um alimento que não vai produzir um estado onde o elemento vai precisar ir para a UTI, para o hospital, e procurar um médico, uma assistência médica. Mas é um alimento que pega o indivíduo, tira o indivíduo da morte e dá a ele vida, produz vida. Agora use a sua fé. Ele está aqui presente. Eu estou à porta, ele bate, ele convida, ele está de braços abertos. O que ele tinha de fazer pela raça humana, ele já fez. Hoje ele não vai interferir nas suas escolhas, não. Por quê? Porque o que João viu, meu amigo, quando ele foi levado, ele estava na ilha de Pátimo. Aquele cenário, quando alguém gritava que não havia ninguém digno. Mas depois o ancião chegou para ele e viu aquela desilusão, ele começou a chorar por conta da predestinação de um homem ir para o inferno. Porque a lei ia todavia conduzir a raça humana para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que era olho por olho e dente por dente, todas as cláusulas os homens não cumpriam. Mas na presciência de Deus tinha um, meu irmão, que havia de tomar uma forma humana, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Quando alguém bradou, quem há de ir, porque alguém ele fez uma observação, e dentro dessa observação ele viu que no céu, na terra e no submundo não havia ninguém digno de dar a sua vida pela raça humana. Nem no meio dos 24 anciões, nem no meio dos anjos, nem entre a família humana, nem no submundo. O ancião diz aqui, o leão da tribo de Judá. Deus não obrigou a Jesus vir. Quando Pedro diz assim que ele não poupou o filho dele, porque ele assinou embaixo, ele deu o veredito, vá meu filho. Alguém bradou, exclamou, quem há de ir? Está na Isaías. Aí Jesus voluntariamente, eis-me aqui, ó Pai. Aí por isso que Pedro disse que ele não poupou nenhum filho dele. Ele poderia ter dito, você não vai não. Você foi que criou todas essas coisas. Eu usei você. Agora você vai padecer, passar por essas vergonhas, ser flagelado, ser humilhado, nascer, se fazer pobre, tomar uma forma humana, padecer, ser escarnecido, esbofeteado e crucificado no aqui dos meus dois lados. Você não vai não, pelo contrário. Aí o amor de Deus aí, vá, meu filho, vá. Não é verdade? Aí Jesus veio, os anjos anunciou, os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas, os anjos vieram aquele grande coral, cantavam hino, e anunciou agora que ele havia nascido naquele dia. Por que Jesus veio? Para que ele veio? Dentro da nossa necessidade. Ele sabia e continua sabendo o horror, o terror, o
sofrimento que espera todo aquele que não o aceitar ele, porque ele é não só a reconciliação, mas ele é o perdão, ele é o pão da vida, ele é que dá vida. É ele que absolve o homem do lago de fogo. É justamente por isso que Jesus se ofereceu por conta do lago de fogo, porque é um lugar totalmente diferente do planeta Terra. Aqui, e conforme a sua origem, você tem um campo de futebol, você tem um cinema, você tem uma praia, você pode fazer um piquenique, comemorar os 15 anos da sua filha, você pode ir para o carnaval, você pode comemorar o Réveillon. Conforme a sua origem, você pode se alimentar daquilo que você gostar e quiser. Aqui você pode ter uma moto, ter um carro, 2, 3 mulheres. Aqui você tem um ar-condicionado. Aqui você tem um bom vinho, um bom uísque, uma maconha, uma pedra. Mas nesse lugar aí, foi por isso que Jesus morreu em prol da humanidade. Nesse lugar não existe nada disso não. Nesse lugar é um terror, não só para o diabo, nem para só os demônios, mas para todo aquele que se esqueceram e continua se esquecendo de Deus. Foi por isso que ele veio, para nos resgatarmos desse horror, desse lugar terrível que nem os demônios, nem o diabo quer ir para lá. Às vezes você, por amar as coisas deste mundo, por ter prazer nas coisas deste mundo, você ignora, você despreza, você retrata ele como agora há pouco mesmo. Você viu aí? Não quero entrar nesse caminho. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amigo. O Evangelho é Cristo, o Evangelho veio para absolver o homem da condenação eterna. Deus, muito embora que é escarnecido, esquecido, mas ele não desiste da humanidade não. Muito embora que a humanidade é mau, é perversa, é adúltera, é assassina, mas Deus continua com braços abertos. Ele continua chamando o homem, a sociedade, a família ao arrependimento. É esse o objetivo e o propósito dele ser morrido na cruz. Não é uma competição entre Deus e o diabo não. Como alguém usa a palavra muitas das vezes que é uma competição. Um boar, não, se for uma competição é colocação em boar. E usa outro animal para disputar a carreira. Jesus não disputou nada, meu irmão. Já estava tudo projetado. O que faltava era ele vir e cumprir as instruções, a ordem, a orientação do Pai dele. Mas no projeto divino, Jesus tinha sido oferecido. E João Evangelista viu esse cenário. O diabo é um ser destrutivo, espiritual, da maldade, mas ele era só presente. Cheio de honra, né? Não era adorado, não era... mas ele era honrado, mas ele era só presente. Ele não viu a sua queda lá na frente, não. Mas perfeitamente nós cremos que não somos idiotas nem loucos, que ele sabia que não daria certo, que ele ia lutar. O projeto dele era contra o seu Criador. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Dentro dessa sua onisciência, ele sabe que esse lugar aí, o inferno, a Bíblia diz que é o lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque Deus não criou o lago de fogo, o inferno não foi para o homem não. Deus criou isso, foi para o diabo e seus anjos. Mas a questão é que os homens agora passaram a amar as coisas deste mundo. Os homens agora passaram a adorar o príncipe da cidade, das trevas. Tiveram mais prazer nas coisas deste mundo.
e aborrecer, deram as costas para Deus. E hoje não é muito diferente não, no tempo de Noé para hoje não. Os escarnecedores, que ouve só por ouvir, porque ele para no sinal, ele vai passando, mas não tem aquela vontade, aquele interesse de parar assim e ficar ouvindo a palavra. Pode observar isso. O que é isso, meu amigo? É o que Paulo disse, que os homens teriam comichão nos ouvidos. Não pega somente para os lados religiosos, não, pega para todo mundo. Ninguém vos quer saber não. Mas Deus continua com seus braços abertos. Continua chamando, continua convidando. Ele sabe que dentro da sua onisciência, quem são os perdidos, ele sabe quem irão ir para o inferno, ele sabe. Mas ele continua usando a sua longanimidade, ele continua usando a sua paciência, ele continua usando o seu amor ágape. Ele espera, mesmo sabendo que o diabo não havia mais volta para ele, mas Deus deu oportunidade para o diabo. Assim é o homem, Deus sabe quando o cara não quer nada, Deus sabe o passado, o presente e o futuro de cada um. Quando a Bíblia diz que ele morreu por poucos, é porque na onisciência dele, como Deus, ele sabe quem vai e quem não vai. Ele não predestinou ninguém para o inferno. Deus não tem prazer de ver o cara sofrendo, nem aqui nem no inferno não. Agora, o opositor, o diabo, o pai da mentira, o mentiroso, o acusador, o diabo, o pai da mentira, né? É esse que tem prazer de ver o cara sofrendo, de ver o cara numa cadeira de roda, de ver o cara cego, de ver o cara infartando, de ver o cara dependendo, né, não podendo mais andar mais com os seus pés, ver o cara confinado a um hospital de câncer, faz o cara perder as pernas, os braços. Esse é o prazer do diabo, é esse, meu amigo. O de Deus é o contrário. É que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Agora, é uma questão do elemento humano. Porque agora ele coloca dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Você que vai escolher. A Bíblia diz, João diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Foi isso que ele fez, conquistou o que o diabo usufruiu de Adão lá no Éden, por meio do engano, mas por meio legal, na cruz, ele cumpriu a lei. Quando ele cumpre a lei agora, Satanás agora mais uma vez. A primeira derrota do diabo foi lá no céu. Não pode permanecer mais lá. E a segunda derrota do diabo foi ele ter usurpado de Adão o comando, o poder. E na cruz, Jesus agora toma posse. Mais uma derrota do diabo. Diante dos seus súditos, diante da potestade, principado e demônio, ele teve que ficar de quatro, inclinar a cabeça. E Jesus botar o pé na cabeça dele. Aí ele passa agora todo por comando e domínio para Deus, para Jesus. Aí a Bíblia fala no segundo Adão, né? Aí a Bíblia fala no segundo Adão mais habilidoso do que o diabo. O diabo usurpou por meio de ilegal da mentira, Jesus usurpou agora por meio legal. Sabe por que Jesus agora morreu na cruz? Por amor a nós. Para desfazer as obras do diabo, para nos reconciliarmos com o Pai. Porque no inferno, meu amigo, não há ar-condicionado, não há água, não há alimento, não. No inferno não há uma rede, uma cama. No inferno não há um motel. No inferno você não pode ter 2, 3 mulheres, não. No inferno você nunca mais vai pegar sua esposa e fazer dela um objeto de descarte, não. No inferno você não vai mais vestir uma calcinha nem um fio dental, não. No inferno você não vai matar mais ninguém, não. No inferno você não vai ter esse prazer de esquartejar. No inferno você não vai ter mais esse prazer de
projetar em tirar a vida do próximo e roubar o que ele tem, a sua loja, a sua moto, o seu carro, não. No inferno não haverá descanso, não haverá feriado, não haverá dia, não haverá tarde, não haverá oxigênio. No inferno não haverá tecnologia para o diabo tirar proveito e você clonar os cartões, e você fazer várias barbaridades que vem acontecendo no mundo. Lá no inferno não tem uma praia de nudez, não. Lá no inferno você não vai nunca mais botar um pênis na boca, nem no ano, nem quebrar os seus enfixes, não. No inferno você... Isso, mas não, meu amigo. Você pode até ter vontade dentro daquele sofrimento, mas você não vai poder mais fazer aquilo, não. Que a Bíblia diz que lá é choro e ranger de dentro. Você não vai mais não vai projetar, fazer uma mansão. Você não vai projetar de investir na sua empresa para você crescer. Você não vai fazer nenhum curso teatral para se tornar um ator, uma atriz. No inferno não há espaço e lugar para isso, não. A Bíblia diz que lá só haverá choro e ranger de dentro. Sabe por quê? Porque isso aí é a retribuição que justamente daqueles que se esqueceram de Deus, que não quiseram mais nada com Deus, que não amaram a vida, que não amaram a criação de Deus. Que Deus quer de você. Ele não está olhando a largura, a cor, o tamanho do seu pecado, não. Muito embora que tenha peso. Mas o que ele espera de você é que você se arrependa. O Evangelho tem esse propósito, meu amigo. E por meio de Cristo, arrancar o homem dessa prisão, dessas má escolhas que ele fez, desse caminho largo. Esse caminho largo tem levado muito à sepultura. Nesse caminho largo tem levado muito à morte eterna. Muito embora que ele ainda irá passar pelo processo do julgamento para ir para o lago de fogo. Mas não é o prazer de Deus, não. Deus não criou você, não foi para lançar você no lago de fogo, não. Você que vai porque você quer. Você vai porque você escolheu. Você vai porque você procura escarnecer de Deus. Você vai porque você se tornou inimigo de Deus. No capítulo 5 de Romanos, a Bíblia diz que o homem, ele se tornou inimigo de Deus, ele não goza paz com Deus. Sabe por que lá em Romanos diz que ele não goza paz com Deus? Porque tudo que ele absorve é o contrário da vontade de Deus. E quando o homem perde agora a sua natureza de pureza e de inocência, ele tem a maior facilidade de não querer agradar a Deus, de não querer servir a Deus, de não querer reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador. O cara quer viver absoluto. Diabo, foi essa aí a ideia dele, a ideologia do diabo. Ele é absoluto. O cara queria fazer um trono acima do de Deus, meu irmão. Queria manipular, queria fazer uma divisão, queria ser absoluto aí. Hoje, qual foi o resultado dessa rebelião dele? Aí, ó. Ele é um Normandy. Ele não fica num lugar um dia, não. A Bíblia diz que ele vive percorrendo o mundo todo, rodeando. Quando ele se apresentou diante de Deus, Deus perguntou para ele: de onde tu vem, Satanás? Ele de rodear o mundo. Aí, cara, é um Normandy, meu irmão. Agora, qual é a benfeitoria que ele, por meio dessa sua trajetória no mundo, ele quer trazer para a sociedade? Nenhuma. Ele quer, todavia, que o homem permaneça nessa escravidão, nesse pecado, nessa idolatria, nessa feitiçaria, nessa imundícia, nessa depravação, nessa imoralidade, porque ele sabe que após a morte, o que espera o homem é a condição dele a ele. E Jesus morreu na cruz, e ele, com da sua, todos os seus discípulos, e seguiu a ele.
não houve mais para ele oportunidade de ser perdoado, não. Ele não estava incluído, não. Quem estava incluído? O ser humano. A Bíblia diz que para ele não tem mais jeito, não. Por isso que ele está te convidando, está te chamando. Alô? Mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Uma oportunidade especial, né? Quantos já partiram de sábado até hoje para a eternidade sem Deus? Na sua loucura, na sua escolha, de orgulho, no seu desprezo que deram ao Criador, no desprezo que deram na crucificação, na ressurreição, no perdão, na graça que Ele oferece ao ser humano, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que o homem não seja lançado no lago de fogo, para que o homem não venha sofrer lá, porque lá no lago de fogo não tem futebol, no lago de fogo não tem cinema, no lago de fogo não há um campo de futebol, não há rede social, lá não existe motel, não há dia nem tarde, não há oxigênio, não há um telão, não há maconha, não há pedrinha, lá não tem uma mansão, tem um arco-íris, lá no inferno, no lago de fogo não há uma piscina. Aqui você pode, conforme a sua origem, gozar das coisas desse mundo, em parte. Eu quero te dizer, meu amigo, que todavia se você permanecer nessa sua escolha, de não reconhecer que é um pecador, de não reconhecer que precisa do perdão de Deus, de não reconhecer que um dia você irá se apresentar perante o tribunal dele para a prestação de conta. Infelizmente Deus não vai poder fazer nada por você. Enquanto você estiver aqui vivo, Ele não desiste de você. Enquanto você estiver respirando aqui, Ele estará todavia com as suas mãos estendidas, lhe convidando, lhe chamando e dizendo para você, meu filho, vem. Eu não morri em vão, não. Eu não derramei o meu sangue em vão, não. Agora você continua nessa sua escolha. Você continua com esse coração duro, ignorando as advertências, ignorando o chamado dele, ignorando uma oportunidade de se livrar da condenação eterna. Você continua ignorando a existência de Deus. Você continua ignorando os fatos. Você continua ignorando a realidade. Sabe o que é isso, meu irmão? É ocultismo. O homem não conhece. Na sua ignorância, nunca viu o que ele anda, nunca viu o que ele escolheu. Na imoralidade, na depravação, na violência, na falta de respeito, na falta de amor. O homem todavia permanece nessa condição. No dia de Noé foi assim. Indústria gigante. Os homens se tornaram canibais. Os homens eram violentos, eram perversos, eram maus. Os homens eram as portas para Deus. Os homens rejeitavam a oportunidade que Deus lhe oferecia. E ele não ser tragado pelo dilúvio. E ele não ser lançado no inferno. Os homens não queriam saber porque o coração dele era perverso, era mau. Então eles preferiram mais viver nessa vida ilusória, nessa vida onde o resultado dela é um lago de fogo, onde o resultado dela vai levar você a viver todavia num processo em que você não gostaria de passar. E o processo do inferno, o processo do lago de fogo, não é um processo que você passa 10, 15, 20 anos numa cadeia, no presídio, não. O processo lá é totalmente diferente. Você vai querer beber água e não vai haver. Você vai ter fome e não vai ter alimento. Você vai procurar uma rede para descansar, mas não vai haver uma rede. Você vai procurar uma cama para se deitar e não haverá uma cama. Você procurará um hospital e não haverá um hospital. Você gritará por clemência e seu grito não será ouvido. Não haverá feriado, não haverá domingo, não haverá dia, não haverá tarde. Essa é a oportunidade que Deus oferece ao homem.
coisa. Ele prefere agradar ao diabo, ele prefere agradar a ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz que os homens amaram mais as coisas desse mundo do que a Deus. Em outras palavras, os homens não querem saber de Deus. Os homens já estão acostumados com o sofrimento. Os homens já estão acostumados com o terremoto. Os homens já estão acostumados com o tsunami. Os homens já estão acostumados com a fome. Os homens já estão acostumados com o desemprego. Os homens já estão acostumados com o infarto. Os homens já estão acostumados com o derrame. Os homens já estão acostumados com o câncer. Os homens já estão acostumados com a cegueira. Aí não dão mais atenção, não estão acostumados, ele pode dizer, ele pode, segundo ele, segundo a sua ideologia, ele pode subir e sair. Aí o problema, meu amigo, não é uma cegueira, o problema não é você ficar na cadeira de roda. O problema é quando você partir daqui para a eternidade. O problema vai ser outra, a história vai ser outra. Lá você não poderá ir quando você quer. Hoje você pode pegar seu carro, sua moto, e conforme a sua origem, você pode dizer para a sua mulher, para seu irmão, quem quer que seja, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos à praia, vamos ao campo de futebol, vamos ao zoológico, vamos fazer uma viagem interior na Europa, mas lá no Lago de Fogo não há mais essa possibilidade. No Lago de Fogo, o homem não haverá mais a oportunidade de escolher ou de fazer a sua escolha. O que é que você espera desse mundo? O que é que esse mundo tem para nos oferecer? Eu acredito que muitas pessoas que não é burro, quando entra na rede social, não entra também para jogar e nem para namorar, não. Ele vai pesquisar o que vem acontecendo no mundo. Ele vai pesquisar o que vem acontecendo nos arredores do nosso país. E nós estamos vendo o que vem acontecendo. Há rumores da Terceira Guerra Mundial. Há rumores de guerra, a guerra, a fome. Há muitas pessoas passando fome, comendo fezes de animal. Há muitas pessoas comendo urubu. Há muitas pessoas comendo rato. Essa é a pura realidade, a pura verdade que muitas vezes o diabo, ele fica com raiva de que a pessoa fale essa verdade. E nós não estamos isento de passarmos por essa situação, não. Quando o homem pegou, quando o homem perde a sua, agora o seu lado de pureza e de inocência, Deus agora trouxe uma maldição sobre a raça humana, e Deus trouxe agora uma maldição sobre a terra. Maldito és tu, e para o pó tu tornarás. Tu és pó e para o pó tu tornarás. E Deus disse pela segunda vez a Adão: maldito é a terra por sua casa. A Bíblia diz que hoje a terra geme com dores de parto. Olha aí, o ofício não, meu terremoto. Olha as inundações. Amigo, hoje nós somos obrigados a comer um alimento com alto teor tóxico. Hoje nós somos obrigados, muitas das vezes, a fazer o que nós não gostaríamos de fazer. Somos subjugados pelo sistema. Sabe por quê? Porque o cabeça do sistema é o diabo. O diabo, ele agora manipula todos aqueles que dá lugar a ele. O diabo manipula todos aqueles que deram as costas para Deus. Todo aquele que deixaram de ser honesto. Todo aquele que deixaram de ser íntegro. Todo aquele que deixaram de amar a vida. Todo aquele que deixaram de amar a natureza, a fauna e a flora. Aí é óbvio que Satanás, ele vai tirar proveito. E ele tem conseguido. A Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Sabe por que a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar? É por conta da escolha do homem, é por conta do orgulho, é por conta de um homem ter prazer na imoralidade, na depravação, na violência, na idolatria, no suborno. Vivemos em uma sociedade, meu amigo, onde o certo é errado, o errado é o certo. Agora quem foi que construiu essa sociedade? O próprio homem.
Deus havia ordenado, Deus havia orientado Adão que as consequências seriam destrutivas no caso se ele desobedecesse a Deus. Para Adão, ele foi bem orientado, bem instruído por Deus. Mas a escolha da parte dele proporcionou a morte física, a morte eterna da vida do ser humano. Quantos hoje estão lá no inferno, gritando, pedindo perdão, pedindo para voltar de novo para essa terra, porque se ele voltasse, como disse o rico, ele mudaria de vida, ele deixaria de matar, ele deixaria de ter um relacionamento anal e oral, ele deixaria de derramar sangue, ele deixaria de roubar, ele deixaria de enganar a população e a sociedade. Continuam lá no inferno. Ele morreu aqui rico. Para no inferno agora, a sua riqueza não vai poder defender ele. Onde está a sua amizade? E muitas das vezes ele colocava em primeiro lugar. Aquela amizade que muitas das vezes dava ele do lado jurídico. Aquela amizade que muitas das vezes, no momento mais difícil da sua vida, chegava perto dele. E ele tanto confiava. Aquela amizade que estava sempre junto dele tomando com o uísque. Aquela amizade que estava perto dele tomando um golfinho. Aquela amizade que estava sempre do lado dele fumando uma maconhazinha, cheirando um potinho. Aquela amizade que estava do lado dele no motel, fazendo uma suruba, se respeitando as esposas, se respeitando a Deus e a sua família. Quem faz isso? Quem gosta? O homem não quer mais saber de Deus. Eu não estou dizendo que coisa, mas quem gosta de vestir uma saia, de vestir um fio dental, quem gosta de ficar de fato, de receber um pênis no ano, de receber um pênis na boca, contrariando a lei natural de Deus. Estamos hoje vivendo numa sociedade depravada, numa sociedade corrupta, numa sociedade que a mulher hoje não tem mais valor algum para muitos. É um absurdo quando você liga a televisão e vai assistir uma reportagem. O que mais se vê é o cara matando uma mulher. O que mais se vê é o ex matando a sua esposa. O que mais se vê é o filho matando o pai. No capítulo 24 de São Mateus fala a esse respeito. O que é que você espera mais desse mundo? Esse mundo não tem nada para dar, esse mundo fede. Esse mundo, quando Adão pecou, Deus havia amaldiçoado ele. E dentro dessa maldição, aí trouxe agora o câncer, a cegueira, o infarto, o trucidamo, o terremoto, a guerra, a injustiça, a pobreza, a miséria, a violência. Deus havia profetado que era a vontade de Deus. Só quem poderia reverter o projeto de Deus em relação à sociedade e à família seria o próprio. Porque não estava dentro dos projetos de Deus, não era a vontade de Deus, não continua sendo a vontade de Deus. Que hoje nós vivemos nessa situação, que hoje nós amamos, que hoje nós aplaudimos, é o adultério, é a fornicação, é o prazer de matar, é o prazer de espartejar, é o prazer de roubar, de usurpar, é o prazer de trair. Vivemos numa sociedade que hoje as pessoas não valorizam mais a vida, que hoje a sociedade não valoriza mais a fauna nem a flora. Nós temos aí, eu vou trazer como exemplo, que permite a ausência, veja lá a condição da Índia. Que horror! Você conhece um pouquinho da história da Índia? Sabe o que é aquilo ali, meu amigo? É a escolha do homem, mas não deixa de ser uma escravidão. Foi a escolha dele que levou ele tomar beber daquela água, aonde ele toma banho, aonde ele urina, aonde ele pega os seus mortos e sacode ali dentro daquele rio. Veja aí o que é que o diabo faz na vida dos que esqueceram de Deus. Veja aí agora a recompensa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Pecado não é coisa boa. O pecado, todavia, ele lança, ele separa o homem da comunhão de Deus. Ele faz com que o homem não queira mais saber mais de Deus. Ele faz com que ele tenha prazer nas coisas desse mundo. Ele faz com que ele tenha prazer de vestir um cuecão de couro. Ele faz com que ele tenha prazer de vestir uma saia, um fio dental. Ele faz com que o homem tenha prazer de matar, de roubar, de adulterar. Agora tem uma coisa. Não. Quando Deus lança a Cristo com o propósito de reconciliar o homem com Deus, isso Deus estava dizendo: eu não quero que o homem eu não quero lançar o homem no inferno. Eu não quero que o homem vá para o lago de fogo. Apesar que muitas vezes o homem não acredita no lago de fogo nem no inferno. Não é um direito seu, mas é uma pura realidade. Ninguém foi para o inferno e vai voltar a dizer a você que foi lá para o inferno, não. Quando Abraão disse ao rico, quando ele pediu para voltar para aqui, para contar a sua família que também era rica igual a ele, para que ele mudasse de atitude, de ação para com os pobres, para que ele fosse bom, para que ele guardasse as leis. Aí Abraão disse: meu filho, se ele lá não crê em Moisés nem na lei, como ele acreditaria numa pessoa que veio do inferno? É incredulidade, é o pecado, é um coração mau, um coração perverso, é um coração ateísta, um coração materialista, onde só há espaço para a exploração, onde só há espaço para a depravação, para a imoralidade, para o quê? Para o assassinato. O prazer de matar, o prazer de derramar sangue, o prazer de ver o seu próximo na miséria, o prazer de ver o cara perder a esposa, o prazer de ver o cara perder a sua empresa. O cara pode fazer até trabalho de catimbó, o cara perder a esposa e perder a empresa dele, como também o cara pode mandar matar ele e querer usurpar o dinheiro e a empresa que o cara está. Vivemos numa sociedade dessa. Existe coisa mais alarmante do que o seu próprio filho casar com a própria mãe. Existe coisa mais alarmante do que o próprio filho matar o pai. O que é que esse mundo tem de bom para nos oferecer? Ou demais, os pais muitos não confiam mais nos filhos. Muitos não confiam mais no marido, nem no marido, nem na mulher. O diabo trabalha assim, é esse. O mundo que o diabo introduziu no coração de Adão. É esse. A sociedade e o mundo que o diabo havia introduzido no coração de Eva. Para que ela não considerasse, para que ela não temesse, para que ela não tivesse compromisso, para que ela não levasse Deus a sério. E quando o homem e a mulher não levam Deus a sério, as consequências é destrutiva. Foi embora o carnaval. Com ele, quantos casamentos se acabaram? Quantas vítimas do carnaval não estão enterradas? Quantos não perderam seu emprego? Quantos hoje estão lamentando a perca da sua mãe, a perca do seu pai, a perca do seu irmão, a perca da sua irmã? Quando estão no hospital sem as pernas? Porque foi Deus que quis? Não! Foi a escolha do homem. A escolha do homem, todavia, sempre será essa. A escolha do homem perverso e mau. Aquele que tem comissão no ouvido, ele não vai dar importância no perdão de Deus. Ele não vai dar importância que Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Que nessa nova terra não vai haverá roubo, não haverá homicídio, não haverá cemitério, não haverá casa funerária, não haverá ML, não haverá hospital. Não haverá infarto, não haverá câncer. Você não vai ser roubado, você não vai ser molestado. A sua esposa não vai ser assediada. O seu filhinho, a sua filhinha não vai ser assassinado. Esse é o novo céu e a nova terra que Deus vai fazer para que todos aqueles que passarão a crer no unigênito Filho dele.
A pouca diferença dessa sociedade. Quando a primeira geração deu o tempo de Adão. Sabe quem tira proveito disso? É o diabo. O diabo se sente bem, é um cara sádico. Com ação, com a sua visão ótica humana, jamais você poderá ver ele. Porque ele é um ser espiritual. E ele vai continuar trabalhando para que você todavia permaneça nessa cegueira. Ele vai continuar todavia trabalhando para que você ignore, para que você tenha raiva, tenha ódio da palavra de Deus. O diabo não presta, o diabo é um ser maligno. O diabo é um ser destrutivo. O prazer do diabo é acabar com o casamento. O prazer do diabo é ver o pai matando o filho. O prazer do diabo é ver o pai matando o filho matando o pai. O prazer do diabo é ver o marido matando a mulher matando o marido. O prazer do diabo é ver a sociedade cada vez mais afundando no sangue, na violência, no roubo, no cooperativismo. Comigo, esse é o trabalho que o diabo é esse. Em manter a sociedade longe de Deus. Em manter a sociedade a não respeitar os padrões morais de Deus. Ele vai trabalhar para que cada dia um homem tenha prazer, quem gosta de vestir uma saia e botar um pênis na boca. O diabo vai trabalhar para quem toda vez, para quem gosta, ele pegar a esposa dele, machucar, maltratar. A mulher trabalha, o cara muitas vezes não trabalha, mas ele é um cara que gosta de maltratar a esposa. Isso é alarmante. Sabe o que é isso? É a volta de Jesus Cristo que está próximo. Eu nunca vi matar tanto, mas eu acho que aqui mata mais mulher do que na Índia. Quando Deus deu uma mulher a Adão, meu amigo, o cara só faltou pular. O cara ficou tão alegre na vida dele, porque ele se sentia sozinho. O complemento de Adão, a felicidade de Adão, completa, teve. Quando Deus dá a Adão uma companheira, Adão ficou alegre. Então a analogia da minha parte, Adão pulou. Ele não sabia onde ele colocasse os pés dele. Que emoção, foi forte para Adão, que vivia triste. Agora ele viu uma companheira do lado dele, o cara ficou alegre, o cara ficou satisfeito. Daquela alegria, aquela tristeza que ele estava invadindo, o sentimento do coração dele, agora foi arrancado, foi tirado. O cara ficou alegre, só faltava pular. Hoje é diferente em muitos casamentos, em muitas famílias. A mulher não tem mais valor. Estão se matando mulher por brincadeira. Hoje em muitas famílias, as mulheres só querem obedecer o marido. Na lei divina, eu não estou levando para a lei jurídica não. Na lei divina o homem só pode deixar a sua mulher se ela cometer um ato de adultério. Certa vez os fariseus chegou para Jesus e perguntaram: mestre, é lícito nós repudiarmos a nossa esposa por qualquer motivo? Ele disse: não era assim. Pela dureza do coração do homem. Muita gente repudiando o marido, muita gente repudiando a mulher, por um cara mais atlético, por uma mulher mais atlética. Mas na lei moral de Deus, o homem só pode deixar a sua mulher por dois motivos: ou o adultério ou a morte. Aí Jesus olhou para eles assim, que eles queriam pegar ele e alguma coisa. Jesus olhou para ele assim e disse assim: o único motivo que a mulher, que o homem pode deixar a sua mulher, é quando ela trai ele, porque esse casamento será dissolvido. Jesus não encaminhou esse lado para o perdão, não existe. Na lei, o camarada não tinha essa oportunidade para chegar ao sacerdote, eu perdoo ela, não, porque a própria lei mandava executar os dois, o adulto e a adulta. Quer dizer que na lei desmoralizava a família, na graça hoje, ele deu para todos isso, para desmoralizar o homem e a família foi. Comigo, a soma de Deus do céu. O diálogo foi se estendendo. Jesus não deixou nenhum espaço
Jesus não deixou nenhum vestígio que dentro dessa condição apresentada por ele, pela lei divina, o homem poderia novamente reconstituir a sua família por meio do perdão. Ele disse, olha, o homem deixará a mulher, ponto. E outra coisa, meu amigo, mas eu digo agora faz 3 ilustrações. É eunuco castrado pelos homens, é eunuco castrado por si mesmo, e é eunuco castrado por conta do reino dos céus. Ele diz que nem todo pode receber essa doutrina, nós não pode não. Jesus está voltando. Nós estamos vendo o aumento da violência, nós estamos vendo o aumento das guerras, nós estamos vendo o aumento dos homicídios, nós estamos vendo o aumento da depravação, da imoralidade, nós estamos vendo o aumento do medo, que as pessoas têm de sair de casa para não ser assaltada, para não perder o seu carro, para não perder a sua moto, para não perder a sua vida, para não perder a sua aliança. Mas nesse novo céu, nessa nova terra, que ele promete a todo aquele que repudiar esse mundo, ele promete àquele que todavia condenar prática, depravada, imoral e assassina e tudo desse mundo. Vai gozar, vai morar, vai ter um novo mundo, vai ter uma coroa. Aonde? Quem alcança meu ferrugem vai corroer, vai comer. Aonde ele não vai passar pelo sítio, não vai ter mais esse desprazer de morar numa barreira. Não vai ter esse desprazer de ver o seu filho e a sua filha assassinados no meio da rua. Ele não vai ter esse desprazer de receber um salário no fim do mês de miséria e de fome. Ele não vai ter esse desprazer de passar 3, 4, 5 meses ou mais esperando para fazer uma cirurgia ou ser atendido pelo médico especialista. Nessa nova terra, o diabo, a morte, o inferno, o anticristo não terá mais poder sobre a raça humana. Sabe por que ele não terá mais poder? Porque aqueles que irão herdar essa nova terra, e nessa nova terra não haverá o que cemitério, nessa nova terra não haverá uma casa funerária, nessa nova terra não haverá um ML, nessa nova terra não haverá violência, nessa nova terra não haverá pornô, nessa nova terra não haverá depravação e imoralidade, aonde quem gosta de vestir uma saia, aonde quem gosta de botar um pé na boca e no ano, aqueles que gostam de ferir a lei natural e a ordem natural de Deus, aquele que gosta de vestir uma saia assim é um problema seu, mas Deus vai cobrar de você se você não se arrepender. Deus que está beijando de ir na língua do outro bigodudo. Vivemos em uma sociedade desprezível, uma sociedade que perderam o temor a Deus. É onde a Bíblia diz que nesses últimos dias surgiria homens amantes de si mesmo e irreconciliados. Você quer, irmão, que vocês queiram estar mais do que nesse mundo? A apostasia, ela tem predominado na letra, na música, na religião, em todas as camadas sociais e religiosas. Mas quando o cara fala isso, ele vai passar por uma guerra, vai ser perseguido. Mas é verdade, uns 4 grupos de irmãos queriam fazer uma divisão. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Jesus Cristo. Digamos que cada grupo tinha 10.000 pessoas. Aí Paulo pega a palavra e diz assim para ele, irmão, quem somos nós? Porventura estará Cristo dividido. Nós temos que pregar um evangelho verdadeiro. Nós temos que pregar um evangelho não cultural. Nós temos que pregar um evangelho que não se prega. E se prega um evangelho capitalista que só visa o seu dinheiro, que escraviza você com ensinamento pacificado, com ensinamento que não confere, com ensinamento apostólico. Mas passejado que os apóstolos tiveram esse sentimento da onde os homens espardejaram Cristo, um levou um dedo, outro levou outro, um levou a cabeça, outro levou os olhos, outro levou o ouvido, outro levou o nariz, outro levou os dentes.
outro levou um braço, outro levou a perna. Sabe o que é isso, meu amigo? Escapejar a Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma unidade. Paulo disse que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha aí, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só ministério. Mas a ganância, assim como Satanás queria um lugar de destaque, quanto hoje tem introduzido heresias, quanto hoje tem introduzido a apostasia em nosso meio, com querer o quê? Meu amigo, de enriquecer, de ter uma mansão, de ter um carrão blindado, de andar com cobaia, de metralhadora, de fuzil de lado. Esse aí é um verdadeiro não, evangelho não, verdadeiro não, é um verdadeiro quê? Mercenário. O evangelho verdadeiro, ele conscientiza a sociedade, ele tem amor ao povo, porque ele traz a verdade. Ele não vira o dinheiro do pobre miserável, não. Ele não vai dizer que ele é ladrão se ele deixar de ser dar o dízimo, não. O evangelho distorcido, o evangelho convencional, o evangelho cultural, o evangelho capitalista distorcido, mentiroso, o evangelho de politicagem, de mercenário. Você só vive em disputa, em briga. Você vê aqui Pedro, Paulo, Barnabé, Timóteo e outros, aonde eles chegavam, eles se apresentavam. Eles tinham a oportunidade de dar uma palavra. Mas você faz parte do ministério tal, você faz parte do ministério tal, você aqui não pode sentar, você aqui não é bem-vindo, não, só é apresentado, fica lá mesmo, é desprezado. Esse é o evangelho verdadeiro que nós pregamos, que nós defendemos na rede social. Então existe um evangelho, quando diz que é contra o evangelho seja anátema. Amaldiçoe ele, não aceite ele. O evangelho é uma unidade só. É só uma ligeira introdução. Eu não estou no púlpito, né, irmão? Estou pregando para os incrédulos, mas eu tenho que tomar conhecimento da verdade. A verdade é que liberta. Certo dia o superintendente da rainha de Cantara ia lendo a Bíblia, ele não entendia nada. É como um camarada, ele nasceu aqui, pega o livro de inglês, não vai entender nada. Aí o Espírito Santo levou para ele e perguntou a ele: você entende o que lê? Ele disse para ele: como posso eu entender se não tem ensino? Como é que você pode entender o verdadeiro evangelho se ninguém chegar para você e falar de você a verdade? No perigo, no abismo, está esperando, está na sua frente. João Batista, ele não introduziu o evangelho cultural, nem convencional e nem capitalista. Ele introduziu agora foi um evangelho de arrependimento, onde os seus recrutados, os seus discípulos passariam a ter o mesmo exemplo de Cristo e dele. Vai qualificado do evangelho falso, convencional. O cara anda de conforme o mundo. O cara vai para a praia de nudez, o cara vai para o cinema, o cara assiste novela, o cara assiste filme. O cara tem uma relação anal e oral. O cara masturba a mulher masturba ele. O cara se torna presa da instituição religiosa, onde só faz explorar e mentir e escravizar os nossos irmãos. Paulo já nos advertiu a esse respeito, que nós tivéssemos cuidado para que não sejamos presas de homem algum, de instituição religiosa nenhuma. Que vai levar você para o céu não é o título de uma igreja, de uma denominação, não. Que vai levar você para o céu é Cristo. Quando você nasce de novo, quando você passa por esses dois crivos de arrependimento, de regeneração. Agora é simples, é fácil, é só você crer. É só você permitir. Você não vai pagar nada, você não é obrigado a dar nada, você não é obrigado a pagar dinheiro, não vender sua casa, seu carro, para dar igreja nenhuma, não. A salvação é um dom gratuito de Deus. Quem morreu na cruz por nós foi Ele. E Ele não cobrou nada de ninguém. A única coisa que Ele cobra de nós é o amor. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Mas não é aquele amor que alguém quer pegar por aí. Se você levar uma garrinha e quer doar sua mulher, não.
Devemos ter cuidado, meu irmão. Que a apostasia hoje aí, tudo isso é um preparo para o anticristo. Os senhores do feudais estão predominando nas igrejas. Você sabe quem são os senhores feudais, né? Aqueles senhores que eram o dono da terra, os agricultores falidos, tinha que alugar terra a eles e trabalhava para eles. Que o ganho não era dos agricultores, não. A maior parte do ganho era para os senhores feudais de hoje. E você paga tanto imposto. E para quem serve esse dinheiro? É para você? Capítulo 34 de Ezequiel diz assim: ai dos que cria leis injustas para condenar o trabalhador. Aí diz assim também: ai dos pastores que se apacentam assim mesmo. Aí ele leva para o que? Para o imperador, ele leva para o presidente, para o governador, ele leva para o prefeito. Tudo se apacentando com esse cartão corporativista. E o trabalhador é um salário de miséria, de fome, que não tem condição nem dignidade de ter uma moradia, não tem dignidade de colocar um filho dele numa faculdade, não tem dignidade nem condição de ter uma condição de colocar o filho e a filha dele numa colégio particular. São os valores revertidos que ninguém vai ensinar, não. Eu quero ver qual é o pastor que vai chegar na rua ou na rede social e dizer em Ezequiel 34. E dizer: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Você que não sabe, o imperador romano era um pastor, o presidente é um pastor, um governador é um pastor, um prefeito é um pastor, um pastor religioso é um pastor. Mas ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas. É o contrário. De vez desses caras estão mamando num salário bom e num cartão cooperativista, eles têm que investir no trabalhador, é no cidadão, é moradia. É o que? É o que? É moradia, é casa, é emprego, é segurança. É o contrário. Quando a Bíblia diz assim: ai, você se apacenta assim, porque Deus vai contra ele. Não leve isso como uma questão pessoal, não. Nem um governador, nem um prefeito, nem um presidente, ninguém. Mas é uma questão que a Bíblia diz: é para o seu bem. É para que você tenha conhecimento que existe um Deus no céu, que está acima de qualquer governo, que está acima a qualquer poder deste mundo. E a Bíblia diz que um dia nós iremos comparecer perante ele. Você vai dar conta a ele. Você vai se apresentar como governador. Você vai se apresentar como presidente. Você vai se apresentar como prefeito. Você vai se apresentar como vereador. Você vai se apresentar como deputado. Você vai se apresentar como senador. Você vai se apresentar como apanhador de papel. Você vai se apresentar como catador de lixo. Você vai se apresentar como bilionário, trilionário ou rico. Nada escapará daquele dia. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus. Mas Deus espera que você se arrependa. Deus espera que você mude de atitude. Porque a salvação, ela foi manifesta, segundo Paulo está dizendo. Porque a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Seja ele pobre e rico, seja qual for a sua etnia, preto, branco, ladrão, assassino, gay, lésbica, traficante, imperador, governador, prefeito, deputado, senador, mas se arrependa. Porque ninguém engana a Deus, não, meu amigo. Eu posso enganar a mim mesmo, eu posso ter uma mente cauterizada que eu estou certo. Mas a Deus ninguém engana, não. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que nele confia. Eu posso fazer uma tentativa, uma manobra assim para querer enganar assim, o cara não engana a morte. Quanto mais a Deus. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, de imperador a catador de papel. Lá a Bíblia diz que tem um livro onde tem toda a nossa biografia, toda a nossa história que passamos aqui na terra. Oxalá que você atenta para o convite de Deus. O convite de Deus por meu da Bíblia, por meu de Jesus, por meu dos apóstolos, por meu da igreja, é o arrependimento, é o chamado, a responsabilidade que você venha ter com Deus
para com a sociedade, para com a família. Que você valorize os animais, deixe de transar com os animais, deixe de se deitar com um animal. Valorize a sua esposa, valorize o seu marido, ame os seus filhos. O diabo tem trabalhado para acabar com a família. E ele tem habilidade sim. E quando a pessoa entrega a ele o coração dele, a vida dele, o diabo acaba, o diabo destrói. Esse é o trabalho dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus é o contrário, Jesus não é sádico não. Jesus veio para o quê? Para construir. O diabo veio para desconstruir. Esse é o trabalho do diabo. Se todavia você permanecer nessa condição que você está, achando que está certo, achando que é poderoso, achando que é o cara, e nunca para refletir que um dia você vai amanhecer dentro de um paletó de madeira. Um dia você vai se acordar, mas não mais aqui, na eternidade, e você vai ver que você estará dentro de um caixão, e você não poderá mais andar com os seus pés. Alguém vai poder levar você até o cemitério, até a sepultura, e você vai ser enterrado. Aí cadê a sua riqueza? Cadê o seu luxo? O seu orgulho? Se arrependa e quando é tempo em nome de Jesus.